Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, hoje a gente vai para a nossa aula 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, pirâmide etária, o gráfico de transição demográfica, entre outros índices e taxa, beleza? Então, roda a vinheta. Bom pessoal, a gente vai começar pela taxa de natalidade. Então deixa eu colocar aqui, taxa de natalidade. Sempre lembrando aí, né? Quando falamos de natalidade, falamos de nascimento. Lembra aí do Natal, nascimento de Jesus, né? Natalidade, Natal, pessoas nascendo, tá? Bom, a fórmula da taxa de natalidade é bem simples. Tá aqui, TN é igual a o número de nascidos vivos vezes 1000 dividido pela população total, tá? Lembrando que isso dentro aí, né, da unidade de por ano, do número aí de quantidade de nascidos por 1000 dentro de um ano, beleza? Bom, vamos exercitar aqui também. Vamos colocar aqui exercício. Vamos pegar aí que um local tem aí, vamos ver, taxa de natalidade. Um local tem aí 400 nascimentos, beleza? Desses 400 nascimentos, né, multiplicando por 1000, numa população de 20.000 habitantes, beleza? Nessa população de 20.000 habitantes, então vamos fazer aqui o cálculo. Tá aqui a calculadora. Vamos ligar aqui. 400 vezes 1000, né, que vai dar aí 400.000, dividido por 20.000, quantidade de habitantes, a gente aí vai ter um total de 20, ou seja, a cada 1000 habitantes, né, nasce 20. Vamos agora para a taxa de mortalidade, bem fácil. A taxa de mortalidade, deixa eu colocar aqui, taxa de mortalidade, tá? A taxa de mortalidade é o resultado da divisão do número de mortes vezes 1000 dividido pela população absoluta. Vamos colocar isso aqui na fórmula. Taxa de mortalidade, tá aqui TM, é igual a o número de óbitos vezes 1000 dividido pela população total, tá? Ela normalmente é expressa em 1000 por ano, ou seja, ela está sempre relacionada ao período de um ano. Então a gente vai ter aí o quantitativo de pessoas que morrem a cada 1000 pessoas, e isso aí vai estar sempre relacionado à quantidade de um ano, beleza? Bom, minha gente, vamos fazer aqui um exercíciozinho. Exercício, tá? Nesse exercício a gente vai aqui simular a seguinte conta: taxa de mortalidade. Num determinado local a gente teve aí, né, sei lá, 100 mortes, tá? Foi o total de óbitos no tempo aí que a gente já viu, e multiplicando por 1000, né, que é a fórmula que a gente acabou de falar. Isso dividido por uma população aí de 20.000 habitantes, beleza? Jogou na fórmula, então vamos aqui calcular. 100 vezes 1000, né? Deu aí 100.000 dividido por 20.000 habitantes.
que dá um total de 5. Ou seja, o número é de 5 mortes para cada 1.000 habitantes. Beleza? Essa é a taxa. Outra coisa que vocês têm que também saber é a questão do crescimento vegetativo. Então deixa eu colocar aqui. Crescimento vegetativo. O que seria isso? Seria o crescimento dos vegetais, das plantinhas, né? Não, não é o crescimento das plantinhas. O crescimento vegetativo é o valor obtido através da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É com ele que a gente pode aí observar melhor a questão aí ele junto com a taxa de imigração, né? Ele nos ajuda aí a definir o crescimento demográfico de um local que a gente esteja estudando, tá? E aí, como eu falei, é bem simples. Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, tá? Se você tiver o resultado dessa subtração e o resultado ele for positivo, é porque está crescendo, né? A taxa de crescimento vegetativo positiva quer dizer que tem gente nascendo mais do que morrendo. Se você tiver um valor nulo, né? Você tiver um valor nulo, então quer dizer que ela está equilibrada. E se você tiver um valor negativo, né, quer dizer que ela está diminuindo, ou seja, tem mais gente morrendo do que nascendo. Lembrando que crescimento vegetativo, ele não define, tá, a população, aí a questão demográfica como um todo, porque a gente também tem que levar em consideração a taxa de migração, beleza? Bom, uma outra taxa, né, um outro indicador aí muito importante é a mortalidade infantil. Esse indicador aí ele se relaciona com a questão do número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, né? É um indicador relacionado ao serviço de saúde, à questão do saneamento, né? E até mesmo a questão da educação de um país, de uma região. Entre as principais causas da mortalidade infantil, a gente pode citar aí a falta de assistência às gestantes, problemas com acompanhamento médico, né? Ou mesmo até a ausência de acompanhamento médico, a deficiência do sistema de saúde de maneira geral. Outros problemas também como desnutrição, né? E aquelas relacionadas ao saneamento básico, né? Como por exemplo, você está numa região onde a água, o esgoto não é tratado, isso pode acarretar doenças relacionadas a insetos transmissores e ao consumo mesmo, né? De alimentos ou de água, né? Contaminada ou coisas do tipo. Então doenças como hepatite, febre amarela, cólera ou mesmo até diarreia, né, são algumas das doenças que podem se tornar fatais, né, para uma criança, levando elas aí a uma fatalidade. Uma outra taxa também que a gente vai citar é a taxa de fecundidade. Essa daí ela é relacionada à quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de seu período reprodutivo, né? Essa taxa daí, nos últimos anos, ela tem tido um déficit, ela tem tido uma queda, né? Porque se você pega, né, a questão de um tempo atrás, a mulher ela optaria por ter mais filho, mas nos dias atuais, né, principalmente nos países mais desenvolvidos, as mulheres agora com mais acesso a serviços relacionados à questão do planejamento familiar, métodos contraceptivos, a mudança cultural e principalmente, né, questões relacionadas à entrada no mercado de trabalho, ao desenvolvimento da vida profissional e educacional, né, que faz com que uma parte das mulheres, né, dos dias atuais, elas optem, né, ou por ter pouco filho, ou mesmo até não ter filho, ou deixar para ter filho um pouco mais tarde. Nós temos também alguns indicadores socioeconômicos, né, por exemplo, o índice de Gini, foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini, e ele é um instrumento relacionado aí à concentração de renda de um determinado grupo, né? Ela gera uma numeração e diante desse quadro comparativo aí, você pode conseguir aí obter informações relacionadas à questão do rendimento dos mais pobres e dos mais ricos, por exemplo. Você pode ter uma visão melhor aí também da questão da desigualdade, entre outras
questões relacionadas ao índice de Gini, beleza? E para fechar aí essa parte dos indicadores, né? A gente tem aí a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma unidade de medida utilizada aí para ver o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade, levando em consideração, né, a questão da educação, da saúde e da renda, né, levando em consideração a questão da renda per capita, da esperança de vida ao nascer relacionada à questão da saúde e do nível de escolaridade aí relacionado à questão da educação. Outro índice muito importante, né, para que se entenda melhor a questão das dinâmicas dos países, né, relacionado ao seu desenvolvimento. Beleza? Pessoal, outra coisa que a gente vai ver também são as pirâmides etárias. Deixa eu colocar aqui. Pirâmide etária, tá? As pirâmides etárias são gráficos que nos ajudam a entender melhor a dinâmica da população. Elas sempre levam em conta questões aí como a faixa etária, né? Como o gênero e o quantitativo aí de pessoas de cada uma dessas faixas e gêneros, tá? Normalmente ela se constitui, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Normalmente ela se constitui de uma base, tá? De um corpo. Então, deixa eu colocar aqui corpo e do topo, né? Colocar aqui topo. Normalmente também, né, como eu disse para vocês, dividido em gênero, então o feminino, né, e o masculino desse lado, e levando em consideração, né, os quantitativos. Então, quanto mais largo for a parte que você está analisando, maior a quantidade de gente dentro dessa classe que você está analisando. Normalmente aqui embaixo tá os mais jovens, de 0 a 19 anos. Logo depois a gente tem aqui os adultos, que vai aí de 20 a 59 anos. E a gente tem aí os idosos, né? Colocar aqui idosos, que vai aí dos 60 em diante. Beleza? Então, essas características aqui, elas são lançadas, né? Você vai pegar um determinado local, um determinado país, enfim, você vai colocar aí os índices, vai gerar esse gráfico e você analisa a parte desse gráfico e consegue entender um pouco mais, né, da dinâmica da questão populacional daquele local que você está analisando através aí da pirâmide etária. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos dar aqui um exemplo. Eu já estou com uma pirâmidezinha aqui pronta, bem parecida com a que eu fiz anteriormente. A gente pode analisar o seguinte. Nessa pirâmide aqui, a gente tem uma base mais larga, ou seja, o quantitativo de jovens, né, é mais elevado. Do nascido até o jovem lá completando a idade que a gente colocou. O corpo aqui ele já dá uma diminuída e o topo aqui ele já é bem menor. Então o que é que a gente pode extrair das informações aqui dessa pirâmide? A gente percebe, por exemplo, que a taxa de natalidade e obviamente, né, a quantidade de jovens é muito alta. Porém, com o passar do tempo, isso vai diminuindo, ou seja, a taxa de natalidade desse local, digamos que seja de um país, ela é alta, porém a expectativa de vida já é menor. Então a gente tem uma alta taxa de natalidade, mas também pode ser que tenha uma alta taxa de mortalidade. Então quando a gente tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade, esses números eles podem meio que se equivaler. Então a gente vai ter um crescimento vegetativo mediano, beleza? Vamos para outro exemplo. Fiz uma outra aqui, ó, ficou um pouquinho estranho, mas vamos lá. A gente tem aqui na base um tamanho bem menor, no corpo, né, já mais enlarguecido, e aqui no topo
também um pouco mais enlarguecido. O que é que a gente pode extrair de informação dessa daqui? Bom, aqui a taxa de natalidade já é bem menor, provavelmente. A gente tem aqui uma quantidade de jovens bem menor. Em compensação, a quantidade de adultos e principalmente aqui que se destaca a quantidade de idosos bem maior, né? Então o que é que a gente tem aí? Uma baixa natalidade, né? Porém também provavelmente uma baixa mortalidade. E aí a gente tem, né, um crescimento vegetativo relativamente baixo. E a gente percebe também que essa população aqui, ela é uma população bem envelhecida, ela é uma população, né, que está ficando mais velha, ela é uma população um pouco mais envelhecida, típico, por exemplo, de alguns países europeus, mas isso a gente vai ver melhor depois, tá bom? Bom, galera, outra coisa que vocês também precisam saber é a questão da transição demográfica. Deixa eu colocar aqui. Transição demográfica. Beleza? Na transição demográfica, a gente vai levar em consideração aí a questão da natalidade. Deixa eu colocar aqui. Natalidade. A gente vai levar em consideração a mortalidade. Deixa eu colocar aqui. Mortalidade. E a questão do crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. A questão da transição demográfica, ela é mostrada num gráfico, tá? A transição demográfica é um conceito que ele descreve aí, ele analisa a questão da dinâmica do crescimento populacional. E ele elabora aí um gráfico, né? E esse gráfico ele é dividido em fases, e em cada fase ele leva em consideração a relação da natalidade, da mortalidade, do crescimento vegetativo. E esse gráfico, a partir desse gráfico a gente consegue extrair informações demográficas, né, e correlacionar com questões econômicas, culturais, sociais de uma região. Vamos primeiro fazer o gráfico e depois a gente faz essa correlação, beleza? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui, né, deixa eu fazer aqui a cor do gráfico. A gente tem aí 4 fases. Deixa eu botar o gráfico aqui mais para cima. A gente tem aí 4 fases, tá? A primeira fase, vou colocar aqui pontilhado. A segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. Então deixa eu colocar aqui. Primeira, deixa eu colocar mais para cima um pouco. Deixa esse daqui assim. A gente tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta fase. Beleza? Na primeira fase, a gente vai perceber que a taxa de natalidade de uma região ela é bastante elevada, tá? E junto a essa taxa de natalidade elevada, a gente vai ter também a taxa de mortalidade elevada. Ou seja, se nasce muita gente e morre muita gente, é o que a gente viu aí no crescimento vegetativo, tá? Ele é, né, basicamente nulo para baixo, tá? E aí agora é onde vem a dinâmica. Em algumas regiões, devido a alguns fatores que a gente vai analisar, tá? A taxa de natalidade, num segundo momento, ela se mantém. Em um outro momento, em um outro período da região, a taxa de natalidade ela se mantém. Mas, devido a fatores, a taxa de mortalidade ela declina, tá? E esse declínio acaba afetando aí o crescimento vegetativo. Nasce muita gente e morre menos gente. O que é que acontece com o crescimento vegetativo? Ele sobe, tá? E aí a gente já vê o gráfico tomando suas formas.
Mas vamos continuar. Passando para um terceiro período de uma determinada região, digamos que a taxa de natalidade, devido a fatores que falaremos também, ela também declina, tá? Declinou. E a taxa de mortalidade, ela continua aí, né, baixa também. Aí o que é que ocorre? Diante desse cenário, o crescimento vegetativo ele também acaba sofrendo um declínio. A princípio, ele ainda está alto, mas aí ele vai acompanhando a curva e declinando também. Já agora, na quarta fase, a gente vai ver as linhas, né, desse gráfico, elas se manterem niveladas aqui por baixo. A gente vai ter aí a queda, continua a queda aí da taxa de natalidade. A gente vai ter aí a taxa de mortalidade ainda também baixa. E a gente vai ter aí o crescimento vegetativo acompanhando todo esse momento. E por que, professor, que as linhas fazem esses percursos aqui? É o que a gente vai analisar agora. A primeira fase, né, ela é característica de países economicamente um pouco mais atrasados, países de base rural, né, onde se nasce muita gente, né, onde é comum da cultura, né, por várias questões, se nascer muita gente, mas também pelo atraso do desenvolvimento médico, né, pelas questões aí de falta de saneamento ou coisas desse tipo, também se morre muita gente, né, muito comum, caracterizado de países mais pobres, se bem que hoje quase nenhum país, ou talvez nenhum país, esteja aqui nessa realidade, né, é uma realidade já superada pela grande maioria, então a gente segue aqui. E aí o crescimento o crescimento vegetativo ele reage a esse movimento dessas duas linhas. Aí aqui na segunda fase a gente já encara aí, né, países locais mais urbanizados, né, locais que já tiveram um desenvolvimento urbano maior, que já tiveram aí uma melhor estruturação. Por exemplo, se você pega um país aí em que já existe saneamento, já existe tratamento de água, né, já existe prevenção de doença, já existe tratamento de doença, então você vai perceber que vai nascer mais gente, né, a quantidade de nascidos continua alta, mas a quantidade de pessoas que morrem diminui, né, justamente por isso, por causa da questão da melhoria na qualidade de vida, né? Agora morre menos gente, agora tem tratamento médico, tem melhores condições de higiene, então morre menos gente aí de doenças e de outros fatores, e o quantitativo de gente continua nascendo ainda bastante alto. Só que aí na terceira fase a gente vê esse declínio aqui, e esse declínio ele se dá por algumas questões, entre elas no âmbito cultural. Por exemplo, aqui nesses países, por exemplo, nos países que se urbanizaram nessa fase, tiveram essa reação e transitam para essa outra, né? A gente vai perceber aqui que o custo de vida ele vai aumentar. E aí ter vários filhos se torna mais caro. Então a questão do planejamento familiar vai fazer com que decline o número de nascidos, né? A galera vai querer ter menos filho. Outras questões também, como o aumento, como eu falei, o aumento do custo de vida, a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Entre outras coisas, vai fazer declinar. Você vai perceber que acompanhando aqui já continua, né, declinado, porque as condições de higiene, de saúde melhoraram, a mudança aqui se deu por outros fatos, e aí a curva do crescimento vegetativo vai acompanhar. E aí a gente chega aqui na quarta fase, onde a gente vai ter aí um número de natalidade baixo, um número de mortalidade baixo, e aí o crescimento vegetativo acompanhando. Aqui a gente já percebe, né, que é a continuação dessa lógica, então aqui o custo de vida é maior, o planejamento é maior, a postura cultural da população muda, né, e isso vai evidenciar na questão da taxa de natalidade se mantendo aí, ela declina e vai se mantendo baixa. A questão da mortalidade é que vai ser uma grande questão. A gente vai perceber que em populações que estão nessa lógica aqui, provavelmente, né, a expectativa de vida é alta.
Então as pessoas morrem menos, então as pessoas passam mais tempo. Se a gente fosse jogar na pirâmide hereditária, poderia talvez ver uma pirâmide onde vai ter, né, o topo mais enlarguecido e o crescimento vegetativo acompanhando a lógica. Mas alguns estudiosos propõem, né, em que países que a situação é essa, possa ser que em um dado momento acabe crescendo a taxa de mortalidade, né? Porque a quantidade de pessoas que nascem é baixa, mas a quantidade de pessoas que estão numa idade mais avançada, né, que estão no topo da pirâmide, é maior. Então vai chegar um momento que não vai estar nascendo gente, mas vai começar a morrer, e aí talvez essa curva ela mude, mas já se tem políticas e outras ideias, né, para se organizar toda essa transição, tá? E aí eu vou usar como exemplo o Brasil. O Brasil, até mais ou menos 1920, digamos assim, a década de 20, o Brasil era um país rural, tá? Na época se nascia muita gente, também se morria muita gente, né? Se você pegar, por exemplo, aí pessoas de um pouco mais de idade, eles vão lembrar do tempo em que, né? Bom, era aquele tempo que vivia no sítio, que comia, né, as frutas da árvore e que a mãe cozinhava lá, fazia aquele jantar para a família toda e todo mundo junto, né? E aquelas famílias grandes onde as mães tinham 10, 15 filhos, né? E, enfim, era característica bem comum de um tempo mais antigo, mas se você pegar aí com o passar da história do Brasil, a partir de 30, por exemplo, né, você já vai pegar o Brasil se urbanizando. Sim, lembrando que aqui também, enquanto nascia muita gente, também a gente tinha menos tratamento de doença, né? A questão do saneamento também era menor, era muito comum não se chegar a uma idade mais avançada, as pessoas envelheciam e envelheciam mais cedo e morriam mais cedo. E aí o gráfico do crescimento vegetativo também acompanha a lógica aqui, como já foi explicado. E aí o Brasil, a partir de 30, por exemplo, ele começa a se urbanizar. Então, avanços técnicos, né, na produção de vacina, na produção de remédio, né, faz com que a questão do gráfico aqui da taxa de mortalidade ela caia. A gente vai ter, né, nesse período um disparo aí no crescimento vegetativo, vai ter um grande crescimento vegetativo aí nessa época, e a gente vai ter aí, né, você percebe aqui pelo gráfico, e a gente vai ter essa redução aí na taxa de mortalidade por causa dos avanços técnicos relacionados aí à questão da melhoria de vida. Seguindo a lógica que já foi explicada, aí na década de 60, 70, né, a população bem mais urbana, né, já totalmente inserida nessa lógica, vai ter um aumento no custo de vida, né, vai ter mais acesso à informação e à educação, então o uso de métodos contraceptivos, métodos preventivos também vai ajudar na redução dessa taxa de natalidade, mas entre as principais mudanças, né, a gente vai ver aí a questão da postura cultural, principalmente da mulher, né, que vai se inserir no mercado de trabalho, vai começar a ter uma outra dinâmica de vida, o seu desejo de ter filhos, né, ele dá uma diminuída de maneira geral entre as mulheres, não em ter filho, mas em ter uma grande quantidade de filho, né, com a vida mais ativa, mais dinâmica. Houve uma redução no número de filhos por mulheres, e aí a gente vai ver, né, esse número aí diminuir. E a gente agora acredita-se que perto de 2040 a gente chegue nessa parte final aqui da transição, onde a gente vai ter um envelhecimento da população, a gente provavelmente vai manter a baixa natalidade, né, e o crescimento vegetativo acompanhando isso tudo, tá? Então todos esses dados dá para fazer uma análise sobre como está a questão, tá, demográfica de um país, relacionando ela à questão cultural, à questão econômica, à questão social e várias outras questões que pode ser vista a partir desse estudo, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.